Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que foi reeleito com 25.432 votos e, claro, está na condição de vice-presidente da Assembleia Legislativa nessa legislatura. E é com ele que vamos falar sobre as questões que envolvem a sua eleição, reeleição, como também uma avaliação sobre o momento político que vive o país, né, e os desdobramentos para o estado de Alagoas. Deputado, obrigada antecipadamente por estar aqui novamente conosco e estar entre os 15 deputados reeleitos numa das eleições mais concorridas, né, dos últimos tempos. Que avaliação o senhor faz desse momento? Olha, Gorete, primeiro que você tocou no tema eleição, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer aqui um agradecimento a todos os nossos eleitores, a essas pessoas que nos reconduziram a mais esse mandato e dizer a você que eu acho o seguinte, que quando você trabalha corretamente, você é reconhecido no seu trabalho. Eu procurei nesses 3 anos e pouco que estamos de mandato, trabalhar, representar bem o povo. Você vê que hoje aqui na casa, além de eu ser o vice-presidente, eu sou o presidente da Comissão de Saúde, de Educação, de Turismo. A quarta comissão. Sou membro hoje da Comissão de Orçamento, da 7ª Comissão, que é a Comissão de Relações de Trabalho. Então eu sou um dos deputados que procuro trabalhar. Meu gabinete na Assembleia é um dos gabinetes mais visitados e mais frequentes nos trabalhos. Então, esse reconhecimento eu tive e, graças a Deus, a minha eleição, essa eleição não foi tão difícil para mim. Sei que foi muito bem disputada, mas eu, graças a Deus, saí bem, estou reeleito e agradeço mais uma vez ao povo de Alagoas, especialmente aqueles que votaram comigo. Muito obrigado. A nova legislatura vai apresentar um plenário renovado e já tendo sido renovado na eleição anterior a essa, né? Inclusive, a faixa etária diminuiu. Como o senhor, que é um político experiente e já com mandato federal, avalia essa nova composição da Assembleia Legislativa? É uma composição interessantíssima. Nós temos uma maior participação feminina do parlamento alagoano, isso é muito importante, né? Também uma renovação grande, nós temos 12 novatos, 15 eleitos, e um pessoal de nível bom. Eu acredito que nós teremos uma boa legislatura para frente. Estamos até ansiosos para que chegue esse novo convívio com nossos deputados. Tenho certeza que nós iremos fazer um trabalho bom em defesa de Alagoas. Eu reconheço e tenho convicção de que já fizemos um trabalho bom nessa gestão que está se findando. O governador Renan Filho começou como um governador novo, com pouca experiência, nunca tinha governado um estado, apenas tinha sido prefeito, e teve uma Assembleia que lhe deu o apoio que foi necessário para que ele fizesse o bom governo que fez, que está fazendo. A lei delegada é um exemplo disso, É um exemplo, a Assembleia confiou no governador e o governador confiou na Assembleia, houve um trabalho conjunto e o resultado disso foi bons momentos para Alagoas. Eu acredito que nesse segundo mandato do governador Renan Filho e essa nova Assembleia, com essa renovação de 40% aproximadamente, nós teremos também uma boa relação de legislativo e executivo e quem ganha com isso é o estado de Alagoas. Eu acredito que Alagoas vai melhorar nos seus índices, tenho certeza que Alagoas já tem avançado. Você viu, eu vi essa semana, acredito que foi ontem, no jornal da Globo, um levantamento sobre a condição dos estados perante a legalidade, a lei de responsabilidade fiscal, situação econômica dos estados, situação diante da questão de impostos. E Alagoas está com nota B. Apenas um estado na frente de Alagoas, que é o Espírito Santo. Apenas um. Então, Alagoas está entre os estados que estão razoáveis. Uma série de outros estados, no ajuste fiscal, uma série de outros estados comprometendo muito mais de 60% vamos dizer assim, da arrecadação total do estado com folha de pagamento. Com detalhe, Minas Gerais, um estado daquele, é o pior estado, Janeiro, com quase 80% de comprometimento. comprometimento. Rio de Janeiro também, dessa forma. E graças a Deus o dever de casa foi feito em Alagoas e Alagoas está na sua recuperação fiscal, está reduzindo a sua dívida pública, que isso é muito importante. O governador tem trabalhado e a gente tem incentivado nisso, essa questão da CEAL,
que deverá conseguir mais uma boa parcela de recursos para reduzir da dívida pública e até entrar mais algum recurso para Alagoas. Então, acredito que nós iremos melhorar no índice dos estados que estão em desenvolvimento no nosso Brasil. Pois é, e esse ajuste que foi feito, esse ajuste fiscal que foi feito em Alagoas, não causou nenhum transtorno, digamos assim, maior do que a gente observa em outros estados, né? Então, nesse sentido, o senhor acredita que as bases para garantir o desenvolvimento do Estado foram plantadas agora efetivamente no governo do Renan Filho? Eu acredito porque nós viemos num momento assim de atravessar a crise e atravessamos a crise com um ajuste fiscal feito no início do governo. Houve, sem dúvida nenhuma, um certo aumento na questão tributária, na carga de impostos. Alagoas cresceu o seu percentual de impostos, mas ela retribuiu bem em serviços e logo foi fazendo o ajuste, logo foi determinadas categorias que foi se livrando de impostos, como por exemplo a cadeia produtiva do leite. Hoje o produtor de leite, o produto derivado do leite produzido em Alagoas é imposto zero. Então há essa facilidade, tem outras cadeias também nesse sentido, que vem fazer com que o Estado ele cresça o seu produto interno bruto. No momento que cresce a sua capacidade produtiva, ele cresce também a sua arrecadação. Então é isso que fez com que Alagoas conseguisse atravessar essa crise até construindo com recursos próprios e fez uma base para que o segundo período, o segundo mandato do governador Renan Filho, eu tenho certeza que vai ser melhor do que o primeiro. Pois é, e a gente observa que, se for fazer uma análise dos últimos 20 anos aqui em Alagoas, nos governos Lula, Dilma, como Alagoas teve uma boa captação de recursos, né? O governo Temer foi um governo que, terminando o governo, né, não priorizou tanto o Estado. O senhor foi um dos parlamentares que chamou a atenção para essa questão relativa ao governo Temer, né? Veja bem, nos governos anteriores havia uma canalização de recursos mais genérica, não é? Mais genérica. Mas nesse governo Temer, nós tivemos a felicidade de termos dois ministros, que foi o ministro Maurício Quintela e o ministro Max Beltrão, e ainda ter a influência positiva do deputado Arthur Lira com o senador Benedito Lira. Então, esses três conseguiram canalizar recursos, embora direcionado para determinada área, no caso do Maurício Quintela, as estradas, a área de infraestrutura de estradas federais melhorou muito em Alagoas. Tanto é que Alagoas, no ranking geral de estradas, é o segundo estado do Brasil, com as melhores estradas do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Então, veja que a nossa malha viária está boa. Isso deve-se também, além do bom trabalho feito pelo governador Renan, a participação do ministro Maurício Quintela. Na parte de turismo, o ministro Max Beltrão conseguiu também avançar com alguns recursos para Alagoas. E, no final, o deputado Arthur Lira com o senador Benedito Lira conseguiram ajudar as prefeituras no tocante à questão da saúde. Porque, veja bem, saúde é um dos pontos doloridos do Estado como um todo, do Brasil. Então, é onde o recurso não dá. A relação per capita com a demanda nunca bate, né? A recomendação legal é que os estados apliquem no mínimo 12% gasto com a saúde. Os municípios, 15%. O Estado está capengando nos 12%. O município, na sua totalidade, passa de 20% o custo. Olha que a recomendação é 15%. Então, veja, se não fosse esses recursos que foram investidos através do Ministério da Saúde, atendendo a solicitação do Benedito Lira e do Arthur Lira, os municípios teriam sofrido muito mais nas questões de saúde. Mas, graças a Deus, nós atravessamos esse ano praticamente com um bom trabalho. E agora se prevenir para o ano que vem. E aí onde entra a participação do governador, e eu como membro, como presidente da Comissão de Saúde, tenho acompanhado isso de perto. Nós passamos, eu acredito que você não lembra, assim, se você puxar na mente, quando foi construído o novo hospital em Alagoas. Não. Eu lembro que o hospital que ia ser construído em Hospital Alagoas, o Hospital Geral, lá na Serraria, quando o Fernando Collor foi presidente da República, que começou, e quando tiraram ele da presidência, o hospital parou. Hoje é o Tribunal de Justiça Federal. Então, veja quanto tempo faz que Collor foi presidente da República. De lá para cá, nada. O governador Renan Filho está construindo um hospital exclusivo para a mulher,
E quando esse hospital estiver funcionando, e é o primeiro a ser inaugurado, eu acredito que no começo do ano deverá entrar em funcionamento, imagine quanto vai folgar, quanto vai desafogar o Hospital Geral, os outros hospitais, porque as mulheres todas vão para aquele hospital exclusivo, um tratamento, vamos dizer assim, até de alto risco, um tratamento geral. De alta complexidade. De alta complexidade, tudo em atenção à mulher. Então vai desafogar os outros hospitais. Mas não para por aí, o governador também está fazendo o Hospital Geral lá no Tabuleiro, que é, na realidade, aquele que ia ser feito há 20 anos atrás pelo Collor. Serraria? Na Serraria, está sendo feito hoje no Tabuleiro, onde ele tem maior facilidade de atender as regiões que vêm. A logística que é necessário ter um hospital lá também. Um hospital extraordinário. Né? Então, Maceió vai ficar bem servido de hospitais. Também, ainda, o governador está investindo, se você vê, um hospital em Porto Calvo, para atender a região norte. Um outro hospital também já começado lá em União dos Palmares. Para Esses hospitais no interior são da média e baixa complexidade ou alta também? Até alta complexidade. Um hospital em Delmiro Gouveia, também com até alta complexidade, inclusive com uma ala exclusiva para atender a questão da hemodiálise. Porque muita gente faz hemodiálise e sai de Delmiro Gouveia, às vezes para Paulo Afonso, às vezes para Santana do Ipanema. Que é um desgaste às vezes para Maceió, até para o Recife. Então, esse povo sofre muito. Você sabe o que é fazer hemodiálise? Você fazia ali, às vezes, 2, 3 vezes por semana tem que fazer. Debilita demais. E tem que fazer essa viagem. Então, foi um dos pleitos nossos, junto ao governador e ao secretário de saúde, e está atendido. O Hospital de Delmiro Gouveia vai ter uma ala exclusiva para atender ao paciente de hemodiálise. Esse investimento que está sendo feito na área de saúde vai compensar a falta de recursos que não entraram no ano que vem para os municípios. Porque os municípios já passam a ter capacidade de atendimento melhor. E para esses novos hospitais já está definida a formatação da gestão? Caberá ao Estado, em parceria com o município? Já se discutiu sobre isso, deputado? Não, a gestão é do Estado, é o hospital do Estado. O hospital é estadual. Agora, lógico, vai ter a influência do prefeito da região, dos deputados. Mas uma cogestão, quem sabe, não né? tem dúvida, mas o hospital é do Estado, da administração estadual, embora o Estado de Alagoas está criando essa modalidade de terceirização da gestão de saúde. Isso é uma coisa que está em fase de estudo, pode ser bom, pode até dar certo, eu não acredito muito, mas pode dar certo. Setores estratégicos, a gente já comprovou em alguns outros setores que não há um acompanhamento devido da prestação do serviço. Né? Mas eu até tenho minhas dúvidas com relação a isso, Gorete, porque a área de saúde é uma área de uma alta complexidade administrativa. Sim. Então, às vezes o cara diz, olha, está faltando no HGE produtos básicos de atenção de primeiros socorros. Mas há uma licitação aberta há 3 meses e não conseguiu se concluir essa licitação para comprar. Mas é emergência, não é emergência? Então você tem que comprar com licitação ou sem licitação você tem que comprar. E aí gera um parafuso administrativo, o que ocorreu com a ex-secretária doutora Bizomirska. Verônica Bizomirska, né? Exatamente. Então veja que ela sofreu, por quê? Porque ela não tinha esse tino administrativo e se perdeu um pouco nessa urgência, nessa emergência da saúde e não conseguiu vencer a burocracia das licitações. Então isso gerou esse problema seríssimo. O que você terceirizando essa administração, a empresa, ou a OCIP, ou a ONG, que for administrar o hospital é que vai ter essa responsabilidade, mas tem o problema burocrático menor para adquirir os insumos necessários para o hospital funcionar corretamente. Deputado, ainda sobre saúde, né, o senhor que é presidente da comissão, da 4ª Comissão Permanente de Saúde, Cultura e Turismo, realizou recentemente uma audiência pública para a discussão da prestação de contas do SUS relativa aos 2 quadrimestres iniciais do ano de 2018. E eu observei durante essa audiência pública que foi quase unânime, né, um entendimento, coisa que não acontecia há muito tempo, de que há avanços, né, não se tem mais uma situação crítica como se tinha antes e que isso a gente pode acreditar que seja... essas discussões, essas audiências públicas também têm colaborado para que o governo acerte mais? Não tenho dúvida nenhuma. Quando você tinha uma comissão de saúde que não se reunia, que não acompanhava os trabalhos da Secretaria de Saúde, então não havia uma correlação de entendimentos. No momento que você passou a ter uma comissão de saúde,
que faz visita ao HGE, que vê o funcionamento como está lá, que convoca servidores da Secretaria de Saúde para dar explicações sobre determinado setor, que convoca inclusive o secretário de Saúde, como nós fizemos com a ex-secretária, com o atual secretário, para prestar conta das suas ações. Então, há uma maior preocupação de que a coisa funcione bem, porque sabe que está sendo acompanhado. E a legislação atual determina que o gestor de recursos do SUS preste conta dos seus recursos a cada 4 meses. E não é só prestar conta de como aplicou o recurso, das auditorias realizadas, das ações médicas realizadas, do planejamento para o quadrimestre seguinte. Porque até a representação do Conselho Estadual de Saúde reconheceu que houve uma melhora, sem dúvida. Não apenas na parte física, como também no atendimento, não é? Sem dúvida nenhuma. Quem conhece o HGE, que é a referência de saúde de Alagoas, quem visita vê isso. Mas nós tivemos um ponto que contribuiu muito com isso também, foi o melhor trabalho na ação básica. Eu fui no HGE, numa das visitas que eu fiz como deputado do HGE, tinha um cidadão numa cadeira de roda reclamando que estava ali há 3 horas para fazer um curativo e não tinha sido atendido. Eu fui, conversei com ele, chamei o médico que estava de plantão e o médico disse: olha, deputado, é interessante, é exatamente esse problema que faz com que superlote o HGE e fale mal do HGE. Porque o HGE não é para fazer esse tipo de curativo. Não é ambulatório, não é? Isso aqui é um ambulatório lá do bairro onde ele mora, é o posto de saúde, é a unidade básica de saúde. Então, como não está funcionando, aí o cara disse: não, mas eu já fui lá, isso na presença do paciente. Ele disse: mas eu fui lá. E lá disseram que não tinha material para fazer o curativo, teve que mandar para o HGE. Então, veja, quando não funcionava bem as unidades básicas de saúde, aí resultado, superlota o HGE. E aí, como houve um melhor, nós batemos muito nisso, inclusive com a Prefeitura de Maceió, tive reuniões com o secretário Nonu na área de saúde, mostrando a necessidade de se investir na unidade básica de saúde, na atenção básica. O governo do Estado tomou a frente com a construção das UPAs, administradas pelo governo do Estado. Falar em UPAs, temos mais 2 sendo concluídas para ser inauguradas, uma no Jacintinho e uma no Tabuleiro. Então, isso melhorou a atenção básica, as pessoas ficaram mais na sua região, desafogou mais o HGE. Então, que o HGE melhorou. O ideal, não é? O atendimento à saúde em Alagoas melhorou. Não está ainda o ideal, mas melhorou e tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando, queira Deus, e a Assembleia me reconduza para a Comissão de Saúde, mesmo que não seja como presidente, mas sendo membro dela, para que a gente continue nesse acompanhamento nas ações de saúde, e tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Pois é, e em relação à aplicação dos 12%, parece que Alagoas também está caminhando para acertar essa composição durante o ano, não é? Alagoas está aplicando os 12%. Eu faço uma ressalva nisso, porque a legislação diz que aplique 12% no trato com a saúde. Então, Alagoas está aplicando os 12%, mas nesses 12% poderá estar entrando o investimento. Por exemplo, o dinheiro gasto nos hospitais, o dinheiro gasto nas UPAs, não é no hospital, é na construção. E aí diminui o per capita com relação à saúde. Então, Alagoas precisa aumentar no gasto per capita com relação à saúde, e não apenas no gasto geral. Isso é uma das conversas que eu irei ter depois com o secretário, para a gente fazer uma avaliação nesse sentido, para ver se a gente acompanha, se a gente melhora o custo per capita com a saúde por cidadão, e não apenas no todo, no global. Não é? Exatamente. Pois bem, nós vamos chamar agora, deputado, nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira, e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou: prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual.
A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Estamos de volta para o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, e está aqui falando sobre a ação parlamentar. Deputado, o senhor é um dos parlamentares que tem uma preocupação com a questão dos produtores de leite aqui em Alagoas, e o senhor fez uma crítica ao governo federal, não é, que não tem feito pagamento de um programa aos produtores, agricultores familiares, digamos assim. Nesse sentido, como está a relação do governo federal com o estado de Alagoas? Olha, Gorete, esse é um grande problema que nós temos a enfrentar para a próxima gestão. Eu já conversei isso com o governador. O governo federal tem um programa do leite aqui em Alagoas que chegou a distribuir, comprar do pequeno produtor e distribuir para as pessoas carentes, para as famílias que estão em situação de risco, até 80 mil litros de leite por dia. Nesse convênio do governo federal com o governo do estado, o estado entrava com 20% em recurso nesse sentido. Esses 20% era aplicado em... É uma contrapartida? É uma contrapartida de 20%, que era aplicado em infraestrutura para o pequeno produtor. Era a compra de caminhões para transportar o leite, era... A infraestrutura, né? Exatamente, era a aquisição de tanques para incentivar o sêmen, para melhorar o rebanho e tal. No entanto, isso foi, com esse governo atual... Governo Temer. Governo Temer, isso foi reduzindo de forma... Já no final da gestão da Dilma, já estava com problemas por falta de recurso, e esse governo foi tirando recurso, de forma que hoje só se distribui em Alagoas 40 mil litros, não é mais 80, e ainda esses 40 mil litros com dificuldade no repasse do governo federal. Chega o momento em que o governo do estado ele tem alocado mais recursos do que o governo federal. É uma proporção completamente então o governador tem se preocupado com isso. Eu conversei com o governador, na última conversa nossa, ele mostrou essa preocupação total. Eu vi recentemente que o governo Temer estava falando num superávit, mesmo reconhecendo o rombo dos 100 e tantos bilhões que tem, mas na projeção de final de ano ele teria uma redução desse rombo de 20 bilhões, que esses 20 bilhões, dentro da estimativa de superávit, poderia ser gasto na área social. E aí, nós estamos hoje em Alagoas, a CPLA, que é a Cooperativa de Produção de Leite, tem a receber do Estado os valores referentes ao mês de setembro, outubro, estamos em dezembro. E olha que leite é uma economia diária, não pode ocorrer isso. Embora ontem houve uma informação positiva de que esse recurso havia sido passado pelo governo do estado para a Secretaria de Agricultura. Marquei já para hoje uma reunião às 17 horas com o secretário da Fazenda, onde vou levando o presidente da CPLA e convidamos o secretário da Agricultura para, em reunião, discutir os recursos para finalizar o ano e chegar até o mês de fevereiro, porque você tem a questão orçamentária da mudança de ano. Então, nesse programa, ele geralmente se prepara para o segundo mês do ano seguinte, porque dá tempo, vamos dizer assim, a conclusão do orçamento e para começar a abrir o orçamento para pagar a partir do terceiro mês. Então, é diferente. O nosso mês da CPLA, ele começa no terceiro mês do ano, porque há essas dificuldades no tocante à relação de pagamento. A burocracia, às vezes até o recurso tem, mas a burocracia, porque a tramitação. Você tem que comprar o leite do pequeno, cadastrar cada produtor que vendeu, cada pessoa que recebeu o leite na ponta, tudo isso vai para a prestação de conta para o Ministério. O Ministério não é apenas um Ministério, é um conjunto de 5 pessoas, de 5 ministérios diferentes, que formam essa comissão do Programa Social do Leite, para eles apreciarem, aprovar as contas para poder mandar a segunda remessa. Então veja que essa burocracia tem criado dificuldades gerais no pagamento e muitos produtores que conseguem melhorar um pouquinho, saem do programa,
e cria um desabastecimento no programa. Pois é, quantos produtores são beneficiados com esse programa? Cerca de quantos aqui em Alagoas? Quase 5 mil produtores, 4 mil e tanto, quase 5 mil, principalmente no sertão de Alagoas. Porque é um fato interessante, e o grande produtor de leite, ele não precisa do programa. Ele então consegue um preço até melhor, vendendo para as empresas aí direto, porque o cara que vai comprar 5 mil litros de leite num lugar só por dia. Então, o caminhão vai lá, recolhe aquele leite, é um leite de qualidade. O pequeno produtor, ele produz 30, 40 litros por dia. Então, imagine, para você tirar 1.000 litros de leite por dia, o cara que produz 40 litros, você vai ter quantos? Para tirar 200 e tantos produtores. Não há risco de, com esse atraso, o governo federal não intencione acabar com esse programa, deputado? Já ventilou essa possibilidade? O governo atual, não. A preocupação minha maior é com o governo que está se instalando. O presidente eleito, o Bolsonaro, ele não é muito da área social. Ele é mais da área empresarial, da área produtiva na grande escala. O social, o pequeno, agricultor familiar. Não é muito bem visto por ele. Pela maneira dele se expressar nas suas projeções políticas, ele não tem pensado nessa área. Então, porém, houve um fato positivo. A ministra, que foi escolhida ministra para a agricultura, ela é ligada ao setor produtivo, inclusive ao setor produtivo do leite. Então há essa esperança de que ela brigue junto com o presidente da República para se manter não só o programa do leite, mas os programas sociais em si, que é importante. O Nordeste, nós temos uma carência muito grande nessa área social. E é preciso que qualquer que seja o presidente da República, ele veja o Nordeste em posição diferenciada das outras regiões do país. E a relação do Nordeste com o governo que está se instalando? Que deu-se um não à candidatura dele, uníssono assim? Olha, Deus... Como o senhor entende essa realidade agora? É um fato preocupante. Veja bem, o Nordeste disse não ao presidente eleito. Ele perdeu em todos os estados do Nordeste. Hoje mesmo está tendo uma reunião em Brasília do presidente eleito com alguns governadores, e eu vi de manhã que 5 governadores do Nordeste confirmaram que não iriam. Uma coisa que me preocupou mais ainda, o governador de Alagoas está em viagem de férias, não foi, e o vice-governador, no exercício do governo, nem se falou para ir. Então, é preocupante, de qualquer maneira. Embora acredite que qualquer que seja o presidente da República, ele vai ver o Nordeste diferenciado. E ele viu que quem trabalha pensando no Nordeste tem respaldo. Então, o PT trabalhou bem a questão Nordeste, melhorou a situação, o Nordeste melhorou com o PT. E independentemente de partido, e o PT foi reconhecido, deputado? Os governos que passaram, né? Lula, Dilma e até o Temer. Então, o PT foi reconhecido, tanto é que no Nordeste todo ele ganhou. Independentemente de partido político, quem estiver no governo tem que descer do palanque e entender que o Nordeste sempre foi, digamos assim, discriminado do ponto de vista do desenvolvimento que tem as regiões Sul e Sudeste. Então, há uma dívida do governo federal, no geral, dos governos, de não terem investido de maneira que não causasse essas diferenças tão acentuadas, né? É isso que precisa-se do atual presidente. A coisa que nós temos positiva é que nós temos uma bancada muito forte. Eu fui deputado federal, fazia parte da bancada do Nordeste e era um atuante membro. A gente se reunia toda terça-feira no café da manhã e é uma bancada forte e unida. Então, qualquer que seja o presidente, precisa dessa bancada. Ela chega a superar até a união partidária. Então, quando se trata de uma coisa para o Nordeste que não há uma boa atenção do presidente, a bancada fecha, trava a pauta. Então, qualquer que seja o presidente vai precisar dessa bancada do Nordeste. A nossa bancada é muito positiva, tanto na Câmara como no Senado. São 9 estados, então tem 27 senadores. Fecha qualquer pauta do Senado. Então, é preciso ver isso. Eu acredito que essa relação melhora e o presidente vai ver o Nordeste com diferenciamento dos outros estados. Eu digo sempre que a real igualdade é reconhecer as desigualdades. Certamente. Então, o Nordeste tem que ser visto como desigual com relação às outras regiões do país. Então, a unidade política do Nordeste
faz a força. Inclusive, da representação política no Congresso Nacional que pode barrar qualquer tipo de discriminação que seja aventada no âmbito da gestão na presidência da República. Acredito muito nisso. Não acredito que o presidente eleito pense em retaliação. Ele tem que pensar que no Nordeste ele foi fraco eleitoralmente, então ele tem que melhorar. Esse é o meu pensamento. Mas caso, vamos dizer assim, o ministério dele pense nisso, vai ter a força da unidade da bancada nordestina para mudar esse quadro. O senhor falou aí em relação à construção dos ministérios, né? A forma como estão sendo a composição do novo ministério do presidente eleito. O que dizer do Ministério da Agricultura com a fusão que se pretendia com o meio ambiente? A sua avaliação do meio ambiente? Olha, por incrível que pareça, a minha avaliação é na contramão do que disseram. Eu acredito na junção. Eu acho que como é que você vai trabalhar a agricultura sem trabalhar meio ambiente? Junto, necessariamente junto. É preciso. Aqui em Alagoas, por exemplo, a Comissão de Agricultura tem que estar junto com o meio ambiente. Isso é um processo natural, precisa, porque quem agride muito o meio ambiente é a agricultura. Então você vai ter um Ministério da Agricultura separado do meio ambiente, você cria um entrave, um tromba no outro. Então, unificar e discutir essa política em conjunto. Essa é a minha avaliação. Eu acho que o presidente está certo quando ele pensou em unir. A grande maioria das pessoas não quiseram, mas eu achei que ele estava certo em unir agricultura e meio ambiente. Os agricultores que fazem o agronegócio e a balança comercial, as commodities aqui no Brasil, tem uma preocupação em relação à posição do presidente eleito sobre a relação comercial com países como China, por exemplo. Como o senhor vê essa questão? Porque é mais negócio, digamos assim, para o Brasil manter essas relações do que cortá-las, né? Não tenha dúvida, isso me preocupa. Eu conheço o presidente Bolsonaro, nós trabalhamos juntos, fomos colegas de bancada, fomos colegas de Comissão de Segurança Pública juntos, Comissão de Constituição e Justiça juntos, o gabinete dele era vizinho meu, a gente tem uma relação, eu conheço. E me preocupa porque ele toda a vida foi legislativo. E não era um legislativo ligado a relações internacionais, não era um... Então, é uma preocupação. A política externa do presidente Bolsonaro, ela tem que ser muito bem acompanhada, ele tem que ter muito cautela na escolha dos seus assessores a nível internacional. Isso é importantíssimo, porque nós somos hoje um país comercial. Nós temos relação comercial com vários países, com a Europa como um todo. Sem barreiras, né? É um país sem barreiras para exportação e também para importação. Então, essa relação comercial é importantíssima. Qualquer vacilo do presidente, por exemplo, na exportação de carne bovina, ele quebra o setor bovino. Na exportação de frango, quebra o setor de frango. O setor que o elegeu também, então, né? Exato, por isso que eu citei isso aqui, porque é um setor que acreditou muito nele. Então, essa relação tem que ser muito bem vista. Ele não pode querer imitar o presidente dos Estados Unidos, ele não pode querer essa história. O novo Trump é difícil aceitar. Não deputado? pode. O Trump, ele tem um Estados Unidos que tem 13 vezes o produto interno bruto do Brasil, que tem o controle da economia no mundo. Então, o cara mira um setor, vai lá e dá a pancada dele que favoreça os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um princípio que diz: o negócio dos Estados Unidos são os negócios. É o que dá certo para eles. Que dá certo para eles. Então, o Brasil é um país que não pode se equiparar aos Estados Unidos. Desenvolvimento. Então, não podemos querer imitar a política internacional dos Estados Unidos. Quando o presidente eleito afirmou que ia rever, aliás, ele não, o Paulo Guedes, o seu futuro ministro da Economia, disse que o Brasil tinha que rever a relação comercial com o Mercosul, porque o Brasil só estava fazendo negócios com países bolivarianos. Como o senhor vê? Não é uma estreiteza afirmar algo nesse sentido? Não, eu acho que ele tem razão. Ele tem razão. Rever, tem. Porque o Brasil... Abandonar o Mercosul? Não abandonar, rever as relações comerciais. O Brasil tem sido muito benevolente com os países do Mercosul, muito benevolente. E existe uma certa triangulação até de mercadorias. Algum país do Mercosul que compra mercadoria da Europa ou dos Estados Unidos e revende como se dele fosse para o Brasil.
Então, essa triangulação é ruim para o Brasil. Traz prejuízo em alguns setores produtivos. Então, tem que rever, que ser um pouco mais exigente na relação comercial com o Mercosul. Não é criar barreiras desnecessárias, não. É rever mesmo as relações, melhorar, avançar até no sentido de ambas as partes, de ter responsabilidade. A gente não está importando leite em pó do Uruguai, achando que é do Uruguai e está vindo da Europa. Então, tem que rever isso? Tem sim, é preciso na economia. Quando tem algum setor que está perdendo no canto, é uma balança. Você tem que ir lá e fazer o equilíbrio dela. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso último intervalo. E já já estaremos de volta. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que foi reeleito para a Assembleia Legislativa com 25.432 votos. Hoje continua desempenhando a condição de vice-presidente da Assembleia, como também preside a Comissão Permanente da Casa, da Educação, da Saúde, Cultura e Turismo. Por falar em cultura e turismo, o que dizer também da intenção do governo de materializar essa fusão do Ministério da Educação com a Cultura? Olha, para se enxugar a quantidade de ministérios, naturalmente é preciso algumas fusões. A população brasileira acha que o Brasil tem muito ministério. Eu acho que não. Eu acho que a gente é um país grande que precisa ter muitos ministérios. Mas no momento que a população pede uma redução do número de ministérios, que é uma utopia, não traz economia nenhuma para o país, é só para discurso político. Mas se é preciso fundir, você tem que fundir. Então nada mais justo que fundir cultura com educação e cultura. Então se tem que juntar, que seja. Se puder não juntar, fique separado os ministérios. Mas se não juntar, não vai reduzir. O presidente Bolsonaro queria reduzir para 17, até porque é o número dele, né? 17. Não é que ele tenha tanta paixão pelo número, é que foi o número que ele foi eleito. Tanto é que ele era de outro partido e terminou no 17. Mas ele não vai conseguir chegar aos 17. Me parece que já se discute ficar em 19 ou 20. Isso discutindo as fusões. Então, é necessário que se haja algumas fusões, então que funda cultura e educação. Deputado, uma curiosidade, né? Uma avaliação que eu pediria ao senhor, que é político experiente, como eu já disse antes, o senhor já militou no Congresso Nacional, não é? Como deputado federal. Como se explica a eleição de um deputado que passou a vida inteira praticamente no ostracismo, digamos assim, e quando se posicionava era sempre de uma forma a causar algumas discussões, né? Por exemplo, nas questões maiores, que ele sempre se relacionou com dificuldade, com a imprensa, com as mulheres, com os homossexuais, enfim. E aí conseguir, diante de tantas diferenças, né, conseguir ser eleito presidente do país. Olha, Gorete, isso é um fato interessante. Veja bem, o Bolsonaro, ele tem uma linha. Na política se exige isso. Ele tem uma linha que ele vem seguindo desde o primeiro mandato. Ele é um direita assumido, ligado ao, vamos dizer assim... Extrema-direita, né? Extrema-direita assumido, ligado às Forças Armadas,
sempre fez a defesa da moralidade na visão dele, da família na visão dele. Ele sempre foi contra, eu não digo que ele é contra o homossexual, que ele é contra o gay em si, o LGBT. Ele é contra o tratamento diferenciado para essas categorias, e ele sempre externou isso. Então, ele criou uma linha, e o Brasil foi denigrindo, assim, na sua capacidade administrativa, foi misturando muito, foi supervalorizando minorias. E as minorias devem-se ter um tratamento diferenciado, mas no momento que você começa a supervalorizar as minorias, você começa a criar dificuldade para as maiorias. E a maioria sente, e quando reage é no voto. Então, quando o Bolsonaro inventou a candidatura a presidente da República, ele inventou, mas ele já tinha uma linha, que essa linha vinha sendo procurada pela população. E aí houve mais dois fatos interessantes. Ele não é um dos mais preparados candidatos a presidente. Não. Lógico, ele não se compara o preparo do Ciro Gomes com o Jair Bolsonaro, do Alckmin com o Jair Bolsonaro. Então, não se compara esse preparo diante da economia, das questões internacionais do país, diante dos problemas gerais de educação, saúde que o Brasil enfrenta. Mas ele teve um outro fato positivo. Ele jogou uma ideia, essa ideia foi aceita pela população, e quando começou a campanha, que aí ele tinha que se explicar melhor das suas ideias, ele levou aquela facada. A facada teve 2 pontos positivos para ele. Primeiro, a comoção social. Falar em comoção social, eu cheguei em minha casa, minha mãe tem 92 anos, e eu perguntei, mamãe, a senhora quer votar com quem para presidente? Ela disse, meu filho, esse rapaz já sofreu tanto, bichinho. Esse foi o sentimento. Esse sentimento de comoção social é que fez com que ele tivesse muitos votos. Mas esse passou. E aí, quando esse passou, teve outro fato positivo. Tirou ele da campanha. Quando tirou ele da campanha, ele não cometeu erros. Ele não teve que ir para o confronto com os jornalistas da Globo. Para mostrar suas fragilidades. Ele não teve que ir para o confronto com os jornalistas da Record, da Globo, Tanto que ninguém ficou sabendo praticamente do plano da plataforma de governo. Quando se falava em economia, ele dizia, professor Paulo Guedes responde. Não é? Então, olhe que as coisas... Não houve uma campanha em que ele mostrasse seu plano de governo e defendesse as suas ideias. Aquela ideia jogada inicialmente, a população pegou e fizeram a campanha dele. Então, hoje eu torço que dê certo. Hoje eu sou um dos torcedores que o Jair Bolsonaro dê certo, que avance na economia do país. Quando se avança na economia, no produto interno bruto do país, você começa a ter maior capacidade de investimento e que ele não tem essa visão totalmente fechada, essa visão de direita radical, essa visão, vamos dizer assim, de contra as questões sociais do país, as melhorias sociais que o Brasil precisa. O exercício da presidência pode ensinar? Pode. Eu assisti uma entrevista do Sérgio Moro. Sim. E a pergunta seria a minha próxima pergunta, que o senhor se antecipa. O que o senhor diz de Sérgio Moro compondo o ministério? Olha, eu conheço, como eu já disse, eu conheço o Jair Bolsonaro porque nós trabalhamos juntos. E a entrevista de Sérgio Moro, por incrível que pareça, quando eu terminei de assistir a entrevista dele, eu digo, bom, esse vai ser o moderador do Jair Bolsonaro. Será? Aí você tira como são as personalidades, pela forma como ele foi vendo. Tem temas que o Sérgio Moro é bem mais radical do que o Bolsonaro, mas ele já procura se amoldar a ideia do Bolsonaro. E aí por diante. Ou seja, então, o juiz Sérgio Moro provou que é um político, assim, mais que um juiz na sua, eu diria atividade. Que não, Goreto, eu acho que ele também é um juiz, ele julgou, ele fez um bom trabalho no exercício da magistratura, mas ele entende que pode fazer um trabalho até maior para o Brasil no Ministério da Justiça. Ele percebeu como juiz que as investigações estavam sofrendo, fraquejando para chegar nos processos que ele queria. Então, ele entendeu que precisava de alguém com mais força no comando das investigações, e aí por que ele pega Ministério da Justiça e Segurança Pública? Porque ele vai trabalhar agora mais nas investigações para dar, vamos dizer assim, mais respaldo para os julgadores. Juízes nós temos muitos bons, e ele não depende do cargo de juiz. O Sérgio Moro hoje, se ele quiser ganhar dinheiro, ele ganha muito mais como advogado, como palestrista, como escritor, do que como juiz de direito. Então, ele não depende do cargo de juiz, ele deixou o cargo de juiz.
Há um fato negativo nisso aí, porque se ele pensasse em ser ministro, ele não devia ter julgado o Lula, por exemplo. Pois é. Ele tinha que ter se averbado suspeito disso, tal, pensando em ser ministro na frente. Mas ele não, ele julgou. E aí, quando ele julgou e condenou um concorrente daquele que ele aceitou ser ministro depois, deixou alguma coisa no ar, deixou. Exatamente. Liberar isso pode até, delação. Isso pode até favorecer o Lula futuramente. Agora, interessante. O maior jurista desse processo todo é Jair Bolsonaro. Porque olha só, os advogados de Lula, isso para concluir com esse tom de brincadeira, os advogados de Lula e de outros grandes investigados por aí, tentaram de tudo para tirar Sérgio Moro da apuração, do julgamento desses processos. Nunca conseguiram. Jair Bolsonaro foi lá e tirou. Resolveu a vida de todo mundo. Isso é uma verdade. Obrigada, deputado Francisco Tenório, por mais essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, a toda a equipe da nossa TV Assembleia, me coloco à disposição de todos a hora que for preciso. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, com você também.